Olá pessoal, aqui é o Enéas do site www.equilibriocontinuo.com.br. Transforme a sua vida com a EFT. Hoje mais uma aula virtual, tem muita gente aqui na sala. Eu vou falar o tema como conseguir o que você quer. Então eu vou passar alguns slides aqui e vocês vão acompanhando, tá? Por favor, eu pediria para vocês que estão aqui na sala de aula que tenham um lápis e um papel à mão, porque eu vou pedir para alguns exercícios, vou pedir que vocês anotem certas coisas nos exercícios que nós vamos fazer, tá? Ok, pessoal, legal, vamos começar então na apresentação dos slides. Bom, o tema é como conseguir o que você quer. Ora, eu comecei, hoje nós estamos às vésperas de mais um jogo do Brasil na Copa, Brasil contra Chile. Então, comecei assim, como você consegue o que você quer? Ora, você pode pedir para sua fada madrinha, você pode fazer uma promessa, pedir uma promessa, se o Brasil ganhar a Copa, né? Ou então, você pode analisar os seus bloqueios, os seus impedimentos, usando a técnica da EFT, lógico. Então, qual seria mais lógico, qual seria o mais viável para nós podermos fazer? É óbvio que nós podemos usar a técnica da EFT para resolver os nossos entraves, os nossos bloqueios. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, nesses bloqueios, eu vou chamar impedimentos, tá? De uma maneira geral, a vida toda é sempre um desafio. Nós temos bloqueios sempre. Não é que talvez alguns se colocam mais como vítimas, achando que a vida está ruim, a vida é assim, minha vida não anda, eu estou com problemas na vida. Ora, quem não tem, é sempre um desafio. Nós já, ao nascer, nós já temos que enfrentar desafios e bloqueios. Um bebê, quando nasce, por exemplo, ele tem que aprender a mamar. Primeiro ele tem que aprender a respirar, depois aprender a mamar, depois o que dizer de aprender a andar, falar, até namorar, né? E os desafios que ele encontra na escola para passar de ano, e depois como adulto, né, os desafios para aguentar chefe, aguentar sogra, até às vezes aguentar até a esposa. Então, tudo isso são os desafios na nossa vida. Ora, quando nós enfrentamos desafios, bloqueios ou obstáculos à nossa frente, nós criamos preguiça, procrastinação, bloqueios na nossa vida. Tá? E não adianta a gente ficar se castigando, nós somos peritos em nos castigar, né? A gente se massacra. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo fazer o que os outros fazem? Ou então a gente se compara com os outros, falando, ele é melhor que eu, e coisa assim. Então nós estamos nos castigando muito por coisas que são naturais na nossa vida. Por isso que eu dou aqui, eu escrevo essa frase aqui, um consolo. Essas resistências existem em todos nós. Então a gente tem que aceitar um pouco essas resistências dentro de nós. São desafios da vida. E se nós analisarmos melhor, com mais clareza, nós podemos superá-las. Porque a vida é assim, uma sucessão de obstáculos, de desafios, que nós temos que enfrentar e superar a cada instante. Okay, vamos passar para o próximo slide. Se alguém de vocês não conhece a EFT ainda, eu vou dar aqui uma introdução bem clara, bem básica, tá? Do que é a EFT. Ora, a EFT é a acupuntura emocional. Nós vamos usar certos pontos energéticos do corpo para trabalhar no equilíbrio energético. E dessa maneira é uma ótima técnica para nós nos reconectarmos ao nosso eu interior e assim rompermos um certo círculo vicioso que existe dentro do nosso inconsciente que bloqueia mais ainda as nossas tentativas de viver. Nesse slide aqui eu mostro quais são os pontos que a gente usa dentro da EFT. O primeiro é o ponto do Karatê,
que é o ponto da mão. Então, primeiro, olha, o ponto do karatê seria esse daqui da mão. Nós vamos bater, não importa tanto a mão esquerda ou a mão direita, nós batemos aqui. Enquanto nós batemos nesse ponto do karatê, nós vamos trabalhar a nossa resistência, as nossas resistências dentro do inconsciente. Por isso nós vamos dar comandos, nós vamos falar certas frases. Basicamente a frase que a gente fala é: mesmo que eu tenha esse problema, eu ainda assim me aceito como eu sou. Então, esse é o ponto da resistência, trabalhar uma certa resistência. Passando isso, essa é a primeira frase. Passando essa frase, nós começamos na sequência dos 8 pontos. Então, pode ser mão direita ou mão esquerda, tanto faz. Nós começamos aqui no início da sobrancelha. Algumas pessoas começam aqui no início da cabeça. Não importa onde você vai começar. Eu geralmente começo aqui no início da sobrancelha. Nós vamos dar leves toques, nesses pontos. Quantos toques? Não sei, nunca contei, mas talvez uns 10. Né? Nós damos leves toques aqui, olha, no início da sobrancelha. Eu gostaria que você fizesse comigo, tá? Do lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, depois aqui na clavícula, depois embaixo do braço, uns 5 dedos abaixo da axila, e por fim, em cima da cabeça. Toda essa região aqui em cima da cabeça. Essa é uma sequência, e nós vamos várias sequências, ou rodadas, como eu costumo chamar. Então, vamos para um exercício. Ora, é um exercício bem simples, para todos nós começarmos bem o nosso trabalho. Tá? Para aqueles que não conhecem a EFT, então façam esse exercício legal. Eu gostaria que vocês agora fechassem o olho, respirassem um pouquinho, deixem a respiração solta, não aprendam, por favor. E vissem agora, notem agora qualquer desconforto que você possa ter. Tá? Pode ser um desconforto físico, tipo, eu estou com o meu pescoço está doendo, eu estou com dor de cabeça, estou com sono. Pode ser um desconforto físico assim, ou pode ser um desconforto emocional, tipo, eu acabei de brigar com a minha esposa, eu estou com raiva, eu estou com medo, e coisas assim. Um desconforto que você possa medir até. E nessa medição eu gostaria que você pudesse medir de 0 a 10. 0, como se o desconforto é inexistente, e 10, um desconforto muito grande. Okay? Então vamos lá, vamos ao exercício. Primeiro no ponto do karatê. Eu vou usar a palavra genérica, tá? Eu sinto esse desconforto. Você pode colocar ali o desconforto que você tiver. No caso, se você for uma dor de cabeça, você troca a palavra para dor de cabeça, etc. Então, no ponto do karatê, mesmo que eu me sinta assim, eu me aceito como eu sou. Mesmo que eu sinta esse desconforto hoje, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse desconforto, eu me aceito profunda e completamente. Ok? Agora na rodada, iniciando aqui no início da sobrancelha, esse meu desconforto. Do lado do olho, esse meu desconforto. Embaixo do olho, esse meu desconforto. Embaixo do nariz, esse meu desconforto. Embaixo da boca, esse meu desconforto. Clavícula, esse desconforto. Embaixo do braço, esse meu desconforto. E em cima da cabeça, esse meu desconforto. Solta bem lá. Olha, não tem resposta certa ou errada para o resultado. Tá? Mas tente medir agora, veja como vocês sentem. Tá? Notem bem se o desconforto passou, se você sente bem, e aí continuamos a rodada. Tá? Continuamos assim, início a sobrancelha. Esse desconforto.
embaixo do lado do olho, uma parte desse desconforto ainda permanece embaixo do nariz, mas eu escolho agora poder estar melhor embaixo do nariz. Eu escolho ficar bem para ouvir essa aula. Embaixo da boca, apesar desse desconforto, eu quero ouvir bem a aula e participar bem dela, apesar desse desconforto. Apesar desse desconforto. Solta bem, gente. Ok? Esse é um exercício bem básico, bem simples. Eu espero que tenha dado algum efeito em vocês. Se deu, ótimo. Se não deu, se a dor de cabeça ainda continua, pare um pouco o vídeo agora e continue fazendo um pouquinho mais para se aliviar dessa tensão, dessa dor de cabeça, desse desconforto em geral, para continuarmos o exercício. Ok? Vamos lá nos próximos slides. Então, se o nosso trabalho hoje, a nossa aula de hoje é para conseguir aquilo que a gente quer, ora, para conseguir o que você quer, no momento que você propõe conseguir algo que quer, você já encontra obstáculos, desafios à sua frente. Nós costumamos chamar esses obstáculos de crenças, são crenças limitantes que nos impedem. Mas eu aqui vou delinear, vou dividir essas crenças em de três maneiras, que eu chamo de 3 desafios, apenas para facilitar a compreensão. Tá? O primeiro seria considerações a tomar, o segundo, medos, e o terceiro, obstáculos mesmo. Tá? Que tudo está muito ligado às nossas crenças. Para quem conhece, quem já trabalha com a questão de crenças limitantes, vocês vão ver que os três estão ali de acordo também. Mas eu dividi para nós entendermos melhor. É nesse momento que eu gostaria que vocês anotassem certas coisas. Então vamos lá, para as considerações. Ora, qualquer consideração está no nível ainda racional. Você pensa em querer alguma coisa, no momento que você pensa em querer alguma coisa, já vem um pensamento contrário. São pensamentos assim que atrapalham a gente, são bloqueios. Tá? Tipo, vai ser difícil, eu não vou conseguir, eu sei que não vai dar certo, se a maioria não consegue, como eu vou conseguir? Olha, não deixam de ser crenças, por isso que eu falei que são crenças. Mas são crenças que estão nos bloqueando mesmo antes da gente começar. São as considerações, ainda estão no nível racional, gente. Então, o que antes, quando eu me proponho a pensar em mudar de vida, já vem um pensamento contrário. Então, por isso agora, eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora e anotassem. Não precisa anotar muita coisa não, mas pelo menos 1 ou 2 coisas que vêm para você do que vocês, o que poderia estar atrapalhando no seu exercício de querer, de conseguir o que você quer. Lógico, antes de mais nada, eu gostaria de que vocês escrevessem, lógico, o que você quer. O que você quer? Escreva uma nota, apenas uma. Talvez vocês queiram muitas coisas, mas escreva apenas uma. Tá? O que eu quero? Eu quero tal coisa. Ponto. Escrevam isso. Eu quero tal coisa. E depois, aí já vem agora o pensamento. Eu quero tal coisa, mas vai ser difícil, não vou conseguir, mas não consegue. Vocês escrevam, parem o vídeo agora e escrevam o que vem na cabeça. Pelo menos 1 ou 2 itens que vêm na cabeça. Tá? Então, ao momento que vocês estiverem prontos, passem para o próximo slide. A segunda consideração seria medo. Olha, medo mesmo. Esse medo já é diferente daquelas considerações assim que estão apenas na razão, né? O pensamento. Medo é algo mais interno.
é algo que vibra dentro da gente. Tá? Esse medo que nos paralisa, tá? É uma emoção muito mais profunda, que nos impede de dar um próximo passo. Tá? Então, muitas vezes, esse medo está no nível consciente. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você sabe que tem esse medo. Muitas vezes você já confronta esse medo, sabe que não quero chamá-lo de medroso ou medrosa, mas que você confronta esse medo. Agora, muitas vezes, ele é inconsciente. Então, como nós podemos detectar o medo inconsciente? Isso nós vamos trabalhar agora nesse exercício também. Mas sempre quando a gente propõe fazer uma mudança, eu quero tal coisa, né? Eu quero uma vida, obviamente, eu quero melhorar a minha vida, eu quero mudar. Sempre vem aquele medo da mudança. Tá? Uma parte de você quer, outra parte resiste. Então vamos ver. Anotem aí qualquer medo consciente que você possa ter. E agora, no próximo slide, eu vou tentar ajudar vocês a medirem, verem se há algum medo inconsciente. Olha, medo inconsciente nós temos que analisar um pouquinho nós mesmos. Tá? Então poderia ser assim, eu escrevi aqui algumas perguntas para facilitar, para tentar ajudar nessa questão. Tá? Então, por exemplo, isso tudo é no nível inconsciente, gente, não é nada, não tentem responder no nível racional. Então a primeira coisa seria assim, a primeira pergunta seria assim, quem eu vou ser quando mudar? Ora, no nível racional, você vai dizer, eu vou ser uma ótima pessoa, é isso que eu quero. Então a gente já está vendo nesse nível racional. Mas eu quero que você veja lá dentro, do seu inconsciente mesmo. Porque mudança é uma mudança de identidade. Quem eu vou ser quando eu mudar? Olha, se você mudar, dou um exemplo bem grosseiro, mas digamos que você tenha colocado ali na sua lista, eu quero parar de fumar. É um objetivo, é uma meta. Eu quero parar de fumar. Porém, existe ali algo no inconsciente, no seu inconsciente, que talvez você esteja impedindo isso. Então, um dos primeiros impedimentos é isso. Eu sempre me vi como um cara fumante. Eu sempre me vejo como um cara que estou sempre fumando. As pessoas me veem como um cara fumante. E se eu parar de fumar, como vai ser? Tentem ver nesse ângulo. Outra situação também seria, eu não mereço mudar. Isso está lá dentro. Apesar de que eu quero mudar, apesar desse desejo de querer mudar, você dentro de si, você tem aquela coisa inconsciente, talvez eu não mereça. Eu quero ganhar dinheiro, por exemplo. A sua meta é ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, mas lá dentro do inconsciente está lá, eu não mereço. Eu nunca me vi como um cara rico. Então, esses são o que eu chamo de medos inconscientes. Ou então, o seguinte seria, não é seguro. Não é seguro. Voltando ao exemplo do cigarro. Né? Não é seguro. Porque se eu parar de fumar, eu vou ficar ansioso. Se eu parar de fumar, eu vou comer demais. E quando eu começo a comer, eu vou engordar. Então não é seguro eu parar de fumar. Veja, um lado de você, uma parte de você quer mudar. Mas outra parte está tentando te impedir. Tá? Então esses medos incultos, esses medos mais do inconsciente, que eu quero que vocês anotem. Tá? Então outro item também seria o que as pessoas vão pensar. Olha, se eu parar de fumar, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu ganhar dinheiro, pior seria, se eu ganhar dinheiro, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu estou sendo que eu estou sendo ladrão? Vão achar que eu estou sendo egoísta? Vão achar o quê? O que vão pensar de mim? Vão ficar com inveja? Então, tudo isso atrapalha no nosso caminho. Outra consideração também que seria, não tem jeito, não dá mesmo. Eu não tenho jeito, eu não posso mudar. Não tem jeito, não consigo mudar. Então, isso também atrapalha.
Ou então, eu posso mudar um pouco, mas tudo? Você quer que eu mude tudo? Né? Então são considerações, gente, que estão lá no nível do inconsciente. Parem um pouco o vídeo agora e tentem fazer um pouco, façam uma lista, não precisa ser muito não. 2, 3 itens. 2, 3 itens que poderiam estar atrapalhando no seu, na sua tentativa de conseguir o que você quer. E se aí, depois você pode mudar para o próximo slide. Olha, os próximos slides são os obstáculos em si. Obstáculos no sentido de que eles realmente existem. Fora, eu não estou aqui dizendo aquelas questões das nossas crenças limitantes. Crenças limitantes, medos, já são por si próprios obstáculos que estão dentro de nós, que existem dentro de nós. Agora, eu estou aqui falando sobre obstáculos que existem na vida real, que a gente precisa analisá-las, precisa enfrentá-las também. Analisando com mais clareza, ficando mais esclarecido sobre o assunto, é mais fácil superar esses obstáculos. Então a gente tem que decifrá-los com pragmatismo e superá-los de uma maneira mais fácil. Aí nós podemos entender, você tem que entender no campo racional que você é maior do que os obstáculos. Olha, o que seriam os obstáculos? Vamos para o slide seguinte. Seria assim, eu dou exemplo. Por exemplo, eu quero emagrecer, essa é a sua meta. Eu quero emagrecer. Olha, então, quais seriam obstáculos normais? Fora a questão das suas crenças. Obstáculos normais para quem quer emagrecer é que precisa uma certa persistência, uma certa confiança em consigo mesmo, um amor próprio. Então são considerações naturais que você tem que levar em conta. Ou, por exemplo, se sua meta é ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Olha, para ganhar dinheiro requer um certo trabalho, você tem que pensar nos passos a tomar. Quais os passos? Mesmo que seja tipo, eu quero ganhar dinheiro como? Roubando um banco. Né? Então você tem que pensar nos passos a tomar, como fazer isso. Tá? Então requer um certo trabalho, requer um certo tempo, requer certos caminhos a tomar. São considerações que a gente tem que levar em conta mesmo. Eu quero mudar de emprego, vamos dizer. Então, uma consideração bem básica é que eu preciso ter, para mudar de emprego, eu preciso achar uma vaga disponível em outro lugar. Isso independe da questão da minha crença, depende da questão dos meus medos, depende mesmo da facilidade da situação no momento. Então tudo isso também tem que ser trabalhado. Você tem que se preparar para conseguir qualquer sucesso, mas existem esses obstáculos, sem dúvida, você tem que encará-los. Você tem que encará-los e você vai encará-los e vai superá-los sem dúvida nenhuma. Então, por favor, anotem também essa questão dos seus obstáculos. E aí passamos para o slide seguinte. Então, vocês anotaram esses 3 obstáculos, a lista é grande. Eu já vou deixando bem claro, não se preocupe. Tá? Não se preocupem, refaçam esse exercício quantas vezes for necessário. Tá? Como é que vocês vão refazer esse exercício? Vocês vão vendo... Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. Tá? Então eu vou deixar ali claro para vocês vão passando item por item do que vocês querem, problema por problema do que vocês já anotaram e tudo mais. Tá? Mas vão fazendo, vão anotando, não se preocupe que a lista esteja muito grande não. Tá? Agora, o que eu quero é que nós fizemos toda uma lista do negativo, né? Fizemos toda uma lista do negativo. Antes de começarmos a EFT propriamente dita, para trabalharmos essas crenças, esses medos, essas considerações, antes de entrarmos nesses pontos, eu vou
Ainda não vou fazer mais um outro exercício onde vocês têm que anotar mais uma coisa. Tá legal? Vamos lá. O próximo slide, então. Por isso que eu estou falando aqui, gente, eu deixo claro. Não se desesperem, tá? Mesmo que a lista seja enorme, mesmo que seus problemas pareçam intransponíveis, mesmo que a vida pareça aquele desespero todo, não se desesperem. Agora o que nós vamos fazer? Se vocês olharem para a lista, parece que dá medo, né? Então deixa a lista de lado. Deixa agora de lado, guarde essa lista para mais tarde. Vamos guardá-la para mais tarde, tá? E agora nós vamos ver o que nós queremos de fato. Porque no final, o tema da aula hoje era aquilo que a gente quer, né? Então vamos ver aquilo que a gente quer. Então eu lhe pergunto agora, nesse momento, está aqui, é como aquela cenourinha na nossa frente, né? O que nós queremos? O que você quer? Nesse momento, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: nós, para conseguirmos qualquer coisa que a gente quer, a gente vai ter que fazer alguma mudança. Mudança, obviamente, traz medo. Tá? Então era tudo aquilo que nós discutimos que eu deixei ali para vocês, pedir para vocês deixarem de lado na lista, deixar de lado na lista. Então não se preocupe agora com os obstáculos. Vamos ver o que você quer. Tá? Então está claro o que você quer? Escreva melhor de novo. Repete. Escreva de novo o que você quer. Ponto. Aí eu perguntaria para você, dá para medir essa vontade? Digamos de 0 a 10. Né? De 0 a 10. 10 uma vontade muito forte de mudança e 0 nenhuma vontade. Será que dá para medir? Às vezes, não é tão fácil. Às vezes não é tão fácil medir isso. Porque uma coisa, na EFT a gente mede muito, né? A gente usa muito essa questão de medição, de medida. Uma coisa é você medir, tipo, eu estou com uma dor de cabeça. Quanto? De 0 a 10. A dor está muito forte, nota 8. Dá para você medir isso. Eu estou com raiva, né? Estou com raiva daquela pessoa. Que nota? Nota 7. Você consegue medir isso em nota. Mas quando você fala que eu quero parar de fumar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero mudar de vida... Isso, como é que você vai medir isso? Como que você vai medir isso? Então, para isso, antes de começar a medir isso, nós vamos trabalhar realmente deixar mais claro dentro de nós aquilo que nós queremos. Ok? E outro ponto também, para não esquecer, outro ponto. Existem... É muito possível que algo que esteja nos impedindo sejam bloqueios mais profundos lá do passado. São traumas. São traumas lá do passado. Tá? Esses traumas devem ser trabalhados à parte. Sem dúvida. Tá? Para isso, eu recomendo, se o trauma for muito forte, eu recomendo vocês até pedirem ajuda de alguém para poder entrar no trauma. Mas se são traumas pequenos da nossa vida, faça uma lista desses traumas e vá fazendo a EFT para eles todos os dias um pouquinho, até limpá-los. E limpa mesmo. Tá? Mas isso não é o tópico da aula de hoje, tá, gente? Então, se tiver traumas mais profundos, além daqueles problemas que eu já falei, tipo as crenças, os medos, ou certas considerações de obstáculos, tudo. Se houver traumas mais profundos que estejam impedindo, também anota ali e trabalhe um pouco mais ali dentro. Não é o que nós vamos fazer hoje, mas eu aconselho vocês a fazerem como lição de casa. Tá bom? Mas então vamos lá, gente. Eu espero que esteja claro agora o que vocês querem. Tá? Então, nesse momento eu acredito que
vocês tenham escrito tal coisa como, eu quero emagrecer, por exemplo. Eu quero emagrecer. Ou eu quero parar de fumar. Ou eu quero acabar com aquilo que... Não, eu quero terminar aquele trabalho que eu nunca consegui terminar. Eu quero mudar de vida. Tá, tudo isso são metas. Tudo isso são metas, ok? Tudo bem. Porém, agora, como nós queremos usar a EFT não trabalha, para trabalhar em metas, ela tem que trabalhar na emoção. Ela tem que trabalhar naquela garra, naquela vibração que você tem quando fala da meta. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, aí nós usamos um pouquinho da neurolinguística, é ficar mais específico naquilo que você quer. E nessa de ser mais específico, seja bem específico e tente vibrar aquilo que você quer ser. Então, por exemplo, você apenas dizer, eu quero emagrecer, ora, você está pedindo ao universo, eu quero emagrecer. O universo vai responder para você, vai. Tipo, emagrecer 20 gramas, 100 gramas. Emagreceu, não é? Emagreceu 100 gramas. Entendeu? Então, não entre nessa, tipo, eu quero emagrecer hoje 100 gramas, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 10 quilos. Isso só é tortura. Tá? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar 5 milhões, eu quero ganhar 5 milhões. Isso só é tortura. Tortura por quê? Porque isso envolve a dúvida, envolve a crença, envolve o medo, envolve as considerações. E nesse momento, lembra que eu pedi para vocês deixarem de lado isso. Então agora, eu queria que vocês transformassem essa frase do que o que eu quero, transformem para uma coisa positiva no presente do indicativo. Então eu dou um exemplo aqui. Digamos que eu quero emagrecer. Então agora coloquem a frase, risquem essa frase, porque essa frase só traz tortura. E trabalhem com a seguinte frase, eu peso, aí digamos que você pesa agora 110 quilos, vai? E você quer até 80 quilos. Então coloque na frase, eu peso 80 quilos. Não importa se você vai dizer, mas eu não peso 80 quilos ainda. Tá um grande caminho para eu chegar lá, e não sei o quê. Não importa. Coloque aquilo que você quer ser, mas no presente do indicativo. Então, por exemplo, se você é mulher, se você como mulher pesa 75 quilos, quer chegar nos 55, então coloca lá a frase, eu peso 55 quilos. Tá? Isso é importante, gente. É importante. Primeiro é importante deixar de lado essas frases, essas pretensões e metas, tipo, eu quero tal coisa. Isso só é tortura. E segundo, de que você começar a escrever uma frase no presente do indicativo, como se você já estivesse lá. Então, por exemplo, parar de fumar. Né? Por que você quer parar de fumar? Eu quero parar de fumar porque eu quero ter uma vida saudável. Aí eu pus aqui, eu quero ser dono da minha vida. Né? Então, eu sou dono da minha vida. Porque, de repente, para você, o fumo, você está sendo escravo do cigarro. No caso, estou falando, é um exemplo, tá? Então, no exemplo, eu sou escravo do cigarro. Então, você transforma essa frase para eu sou dono da minha vida. Ok? Ou então, eu quero parar de procrastinar. Então, agora transforme essa frase para eu faço tudo no tempo certo, eu faço tudo arrumado, está tudo tranquilo, tudo arrumado, e mais. Ou então, eu quero mudar de vida. Olha, isso é tão vago, né? Tão genérico. Eu quero mudar de vida. Então, diga realmente aquilo que você quer. Eu sou. Agora faz aquilo que você quer transformar. Porque aí nesse ponto, às vezes até é difícil isso, gente. É difícil isso porque muitas vezes nós somos peritos em não querer aquilo, certas coisas que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. Tá? Então, se você sabe o que você quer,
Agora, então, transforma isso numa frase do presente do indicativo. Eu sou. Né? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Entendeu? Eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Então, você coloca a frase, eu sou tranquilo, um cara tranquilo. Eu faço as coisas de maneira tranquila. Tá claro isso, então, gente? Então, anotem, transformem essa frase agora, por favor. Isso é muito importante. Tá? Transformaram? Agora nós vamos ainda continuar um pouco mais a fundo ainda. Bom? Nós vamos ir mais a fundo ainda, trazendo razões emocionais para isso. Então lembra aquela questão, né, eu quero perder peso, né, eu quero emagrecer. Eu pedi para você transformar, tipo, eu peso 55 quilos. Tá, tudo bem, eu peso 55 quilos. Agora, não é só ficar nessa frase assim, abstrata. Eu quero que você ponha emoção ali dentro. Eu quero que você ponha vibração ali. Então, eu peso 55 quilos e me sinto super bem assim. Eu me sinto incrível, realizada, animada, leve. Tá vendo como tem emoção? Outro exemplo, do fumo. Lembra que eu falei do fumo porque o cara achava que era um escravo do cigarro. Então ele pôs a frase, eu sou dono da minha vida. Mas agora ele continua com emoção. Eu sou dono da minha vida porque agora eu tenho uma vida super saudável. Eu respiro bem, eu tenho resistência para pular, para dançar, para fazer esporte. Olha a emoção que tem ali. Tá? Então é nessa emoção que nós temos que trabalhar, gente. Tá? A mesma coisa com o exemplo de mudar de vida. Né? Eu faço... Qual era o exemplo que eu tinha dado de faço? Eu faço tudo tranquilo, né? Eu faço tudo tranquilo, eu sou um cara tranquilo e para mim eu sinto isso uma vitória. Eu sinto que eu consegui, eu sinto que eu sou dono do meu destino, eu sou capitão do meu navio. Pô, veja só quanta vibração tem aí quando a gente fala frases assim. Tá? Então agora eu quero que vocês incrementem essa frase com essa razão emocional que vocês tiverem. Tá? Quanto mais razão emocional tiverem, melhor. Ok, gente? Mais um tempinho para vocês escreverem essa frase. Tá bom? Agora então vamos para o passo seguinte. Estão escrevendo, né? Vamos para o passo seguinte. Agora, eu gostaria que você pegasse essa frase que você escreveu, com toda a vibração, e falasse em voz alta. Fale em voz alta. E veja quanto de verdade tem essa frase. Falaram? Meçam agora de 0 a 10. O quanto de verdade tem essa frase. Agora, peraí, antes de falar, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Não se deixe enganar, isso não é um exercício de afirmações positivas. A EFT, ela não trabalha com afirmações positivas. Tá? Então, no exercício de afirmações positivas, você pode falar, eu peso 50 quilos e me sinto ótima, me sinto maravilhosa, me sinto, estou arrebentando. Né? Coisa assim. Não é. Porque na EFT, nós temos que ver se realmente essa frase vibra certo ou não. Porque senão é muito fácil a gente se deixar enganar. Então, quando eu peço para vocês agora repetirem essa frase, né, e verem o quanto de verdade tem essa frase, se vocês se deixarem enganar e apenas falarem como se fosse uma afirmação positiva, você vai falar, uau, nota 10, tem super verdade. Mas não é isso que eu quero não. Tá? Eu quero que vocês vejam lá no fundo de vocês o quanto realmente ainda está impedindo você de falar, de vibrar bem essa frase. Tá claro isso? Isso é importante. Então, por favor, repitam de novo a frase e vejam o quanto de 0 a 10, 10 sendo muito verdade e 0 sendo verdade nenhuma, o quanto essa frase tem de verdade.
Tá legal? Isso é importante, não se deixar enganar pela afirmação positiva, porque nas afirmações positivas a gente vibra da boca para fora. Porque eu não estou querendo vibrar da boca para fora, isso tem seu tempo. Eu estou aqui querendo falar na questão da EFT, nós trabalhamos nas vibrações internas. Então, é importante estar ali vendo o que nós estamos vibrando internamente. Tá bom? Ótimo, gente. Então, agora nós vamos partir para o exercício da EFT em si. Tá? Eu acredito que vocês devem ter dado uma nota para a sua frase. Se realmente está nota 10, ótimo, você não precisa mais do exercício, deve ter. Está ótimo. Se sua nota está ainda baixa, está ainda no meio e coisa assim, vamos ver quais seriam as razões que você não conseguiu chegar lá. As razões seriam o quê? Aquela lista que nós deixamos de lado. São as crenças, são os medos, são as considerações todas que nós estamos presos ali. Então, nesse momento, eu quero que vocês voltem à lista anterior. Tá? Volte lá na lista anterior das questões negativas, tá bom? E nós vamos fazer a EFT agora para essas questões negativas. De novo. E depois a gente volta para o positivo. Tá? É assim. Eu espero que seja claro isso para vocês. Tá bom? Então vamos lá, gente. Com a lista na mão, eu vou falar de uma maneira genérica, tá? Eu vou chamar isso de obstáculos. Vocês, por favor, vibrem aquilo que vocês colocaram na lista de vocês. Tá? Aquela listinha lá de vocês. Tá legal? Vejam a nota que vocês tinham colocado ali para suas crenças, para os seus medos, para as suas considerações, enfim, para os seus obstáculos. Eu vou chamar de obstáculos, tá? Vocês também podem repetir o que eu for falar, apenas palavra obstáculo, mas sempre pensando, conscientes dos seus obstáculos. O obstáculo seu é diferente do meu. Então, por isso, não adianta agora eu ficar falando meus obstáculos. Ok? Então, vamos lá. Vamos no ponto do Karatê. Batendo no ponto do Karatê e repitam junto comigo, tá? Mesmo que eu ainda esteja me prendendo a esses obstáculos, repitam, tá? Eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda esteja me prendendo por esse medo, eu ainda assim me aceito como eu sou. Okay? Mesmo que uma parte de mim ainda esteja presa, eu me amo e me aceito como eu sou. Ok? Agora, nos pontos, iniciando aqui no início da sobrancelha. Esse medo. De novo, gente, é importante vocês, quando eu falar isso, vocês se conectarem com o problema de vocês, tá? Agora, do lado do olho, é um grande obstáculo. Embaixo do olho, esse meu medo que me paralisa. Embaixo do nariz, um grande conflito dentro de mim. Embaixo da boca, esse medo. Na clavícula, uma parte de mim ainda está presa por esse medo. Embaixo do braço, a outra parte quer ser livre. Em cima da cabeça, mas eu ainda tenho esse obstáculo. Vamos continuar mais uma rodada, tá? Esses obstáculos da minha vida. Do lado do olho, uma parte de mim
quer se ver livre desses obstáculos. Embaixo do olho. Uma parte de mim quer alçar voo. Embaixo do nariz. Mas eu me vejo preso a esses obstáculos. Embaixo da boca. São os meus conflitos internos. Na clavícula, os meus grandes medos. Embaixo do braço, os meus obstáculos. Em cima da cabeça, que me impedem de ser livre. Respira um pouco. Tá? Agora vamos continuar. Eu creio que isso já deve ter dado alguma aliviada. Não posso aqui agora ficar medindo em vocês. Vocês devem medir um pouco, meçam de novo um pouco dos seus problemas, das suas crenças. Talvez vocês tenham que ir um pouco mais detalhadamente no seu caso. Eu estou dando apenas um exercício genérico, um exemplo genérico, ok? Mas eu espero que vocês saibam agora entrar no seu problema. E vamos lá, vamos continuar então, nos mesmos problemas, tá? Continuando no ponto karatê, mesmo que uma parte de mim ainda esteja se prendendo pelo medo, eu me amo e me aceito como eu sou. Mesmo que uma parte de mim ainda tenha medo e esteja bloqueada, existe uma outra parte de mim que quer ser livre. Mesmo que eu ainda esteja tomado por esse medo, eu também quero mudar certas coisas em minha vida. Vejam que eu já estou mudando um pouco a minha visão, tá? Então vamos lá, no início da sobrancelha. Esse medo que ainda permanece do lado do olho, são tantos obstáculos. Embaixo do olho, acho que vai ser difícil. Acho que eu não vou conseguir. Embaixo do nariz, esse medo me paralisa. Mas uma parte de mim quer a mudança. Na clavícula. E outra parte ainda resiste. Embaixo do braço, porque não é tão fácil assim. Eu tenho que me mexer. Em cima da cabeça, não dá para esperar a fada madrinha ou fazer promessas. Eu vou continuar, tá, gente? Esse medo que me paralisa. Embaixo do lado do olho, esse medo que me paralisa. Embaixo do olho, esse medo que me paralisa. Embaixo do nariz, esse medo que me paralisa. Embaixo da boca, esse medo que me paralisa. Clavícula, esse medo que me paralisa. Embaixo do braço, esse medo que me paralisa. Em cima da cabeça, esse medo que me paralisa. Agora, gente, se vocês forem lá, vamos ver o próximo slide. Veja como você está. Tá? Provavelmente, se você for olhar agora, lá os bloqueios seus obstáculos e a nota que você deu, talvez tenha tido alguma mudança. Não tem resposta certa ou errada, tá? Pode ser que não tenha tido uma grande mudança ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma questão em que a gente tem que fazer um exercício dessa maneira para cada grande impedimento que a gente tiver. Eu estou dando uma dica aqui. Tá?
Então faça esse exercício para cada impedimento que você tiver. Você consegue medir agora? Consegue dar uma nota? Legal. Tá? E se tiver algum sintoma físico que apareceu, tipo uma nó na garganta, um frio na barriga, continua fazendo a EFT assim, focando nesse sintoma físico, tá? Mesmo enquanto eu for falando, vai fazendo a EFT para esse sintoma físico, até soltar. Porque esse sintoma físico é uma manifestação da emoção e é muito importante trabalhar ele também. Ok? Então, gente, essa é a primeira etapa do trabalho. Nós trabalhamos o medo, trabalhamos os obstáculos, de acordo com aquela listinha que vocês fizeram. Por isso que é importante a gente ficar bem sistemático nisso, né? Fazer essa lista mesmo e trabalhar ela uma por uma e liberando assim. Agora, acredito que, então, talvez, como eu não estou fazendo um trabalho pessoal, eu não sei se vocês estão já no ponto de passar para a nova etapa. Mas eu vou considerar que todo mundo já vai para a nova etapa, tá? Eu sei que vocês precisam ainda mais esmiuçar mais um pouco os seus obstáculos, e para isso eu quero que vocês façam como lição de casa. Agora vamos para a etapa do positivo, tá bom? Então vamos lá, gente, continuando. Batendo no ponto do karatê. Mesmo que a maior parte de meus obstáculos já possa ter ido embora, ainda assim, dentro de mim, existem talvez alguns obstáculos. Mas eu escolho, ainda assim, viver a vida que eu quero. Okay? Mesmo que eu ainda possa me ver com alguns bloqueios, eu já me abro a possibilidade de ver a vida de outra maneira. E mais uma vez, mesmo que eu ainda tenha certos conceitos e medos, eu escolho viver cada vez mais naquela vida que eu projetei para mim. Ok? Vamos lá, início da sobrancelha. Eu escolho a minha vida. Do lado do olho. E deixo de lado os meus conceitos e medos. Embaixo do olho. Deixo de lado os bloqueios até agora. Embaixo do nariz. Existe uma parte de mim que quer vencer. Embaixo da boca. Essa parte mais esclarecida diz para a parte que ainda tem medo que agora eu posso mudar de vida. Talvez eu ainda tenha que encarar certas dificuldades. Mas agora eu sou o capitão do meu navio. Vamos continuar, gente, mais um pouco. Eu escolho a minha vida. E deixo de lado os meus conceitos e medos. Tantos bloqueios até agora. Mas existe uma parte de mim que quer vencer. Essa parte mais esclarecida diz para a parte que ainda tem medo que agora eu posso mudar de vida. Eu ainda tenho que encarar certas dificuldades. Mas agora eu sou o capitão do meu navio. Ufa! Legal, gente? Então agora eu gostaria que vocês repetissem de novo aquela frase que vocês falaram. Lembra aquela frase que eu pedi para vocês fazerem, né? Se eu quero perder peso, era eu peso 50 quilos e me sinto super bem, não sei o que lá. Então repitam essa frase agora e veja o quanto de verdade tem essa frase. Veja se mudou. Repetem. Repitam essa frase, por favor. Legal? Mudou?
Ok, então agora nós vamos terminar o exercício usando, vamos bater na sequência dos 8 pontos. Eu vou falar numa frase genérica. Vocês podem mudar de acordo com a realidade da frase de vocês, tá? Mas vamos lá. Eu escolho viver a minha vida livre dos medos, tendo garra e vibrando cada instante, agradecendo e apreciando todos os detalhes que vêm a mim. Eu escolho ser o capitão do meu navio. Ora, agora eu gostaria que vocês continuassem com a frase que vocês escreveram, tá? Então, embaixo do nariz, falem a frase de vocês. Falem mesmo. Embaixo da boca, falem a frase de vocês. Clavícula, falem bem a frase de vocês. Embaixo do braço, falem bem, com força, falem a frase. E por fim, a gente termina, eu escolho ser o capitão do meu navio. E ufa, solta. É isso, gente. Então eu desejo todo sucesso para vocês. Agora eu vou abrir o chat para ver perguntas. Eu sei que tem alguém que escreveu aí, eu não consigo ler. Mas eu vou abrir perguntas eu vou abrir essas anotações. Mas eu desejo muito sucesso para vocês, gente. Muita saúde, muita paz, felicidade, principalmente muito bom humor, tá? Espero que o Brasil ganhe dessa vez. Eu vou assistir o jogo aqui com o meu vizinho, que é chileno. Eu e ele vamos estar juntos e vamos ver quem ganha, né?